Olá! Hoje a gente vai fundo na análise de uma empresa que teve uma performance, olha, espetacular nos últimos 10 anos, mas que pouca gente comenta. A Dexus, de ticker DXP3. Estamos falando de uma microcap que entregou uma rentabilidade de mais de 2.000%. A grande questão que fica é, será que essa oportunidade já passou? É isso que a gente vai investigar nesta análise. E claro, começando sempre com o nosso aviso importante. Este conteúdo é puramente educacional, tá bom? O objetivo aqui é analisar os dados da empresa de forma bem imparcial, sem nenhuma recomendação de compra ou venda de ativos. Bom, e o nosso roteiro vai ser o seguinte. Primeiro, vamos falar dessa jornada incrível de 2.000%. Depois, a gente entende o que a Dexus faz de verdade. Em seguida, vamos ver a grande virada financeira da companhia, como ela remunera quem investe, qual o valuation atual e, no fim, a gente fecha com um balanço geral. Vamos nessa? Ok, vamos começar pelo que mais chama atenção aqui, né? O número que fez todo mundo olhar para essa empresa. É isso mesmo que está na tela. Mais de 2.000% de valorização nos últimos 10 anos. É um retorno realmente impressionante, ainda mais para uma empresa de menor capitalização, que geralmente fica ali fora do radar da maior parte do mercado. E aí vem a pergunta de $1 milhão, não é? Um retorno desses no passado sempre levanta a dúvida. Será que ainda tem para onde crescer ou o melhor momento já foi? Para a gente conseguir responder isso, precisamos entender o que a empresa faz e como é que está a saúde financeira dela hoje. Então, vamos lá. Como é que essa máquina funciona? A Dexus opera em dois segmentos bem distintos um do outro, mas que juntos formam a base de toda a companhia. Olha só esse quadro. O segmento químico é claramente o carro-chefe. Ele é responsável pela maior parte da receita e do EBITDA. E o que é EBITDA? É uma forma de medir a geração de caixa da operação, antes de descontar juros, impostos e outras coisas. Já o segmento de aço, apesar de ser menor, também tem uma participação bem relevante. Essa divisão já nos dá uma boa ideia de onde vem a força da Dexus. Mergulhando um pouco mais no segmento químico, a gente vê que a Dexus não é uma empresa qualquer. Ela é especialista em resinas, sabe? Aquelas usadas na indústria de móveis, em painéis de madeira como MDP e MDF. E não para por aí. Através da GPC Química, ela também é muito forte na distribuição. É uma operação bem robusta, com mais de 70 anos de história e líder de mercado no Brasil, o que dá para ela uma vantagem competitiva gigantesca. Do outro lado, a gente tem o segmento de aço, que também é super interessante. Eles não fazem qualquer tipo de aço, não. O foco é em produtos de nicho, como tubos para exploração de petróleo em terra, os chamados OCTG. Isso quer dizer que eles atendem clientes muito específicos no mercado com alta barreira de entrada. E a diversificação aqui é fundamental. Os produtos deles também são usados em estruturas de energia solar, gasodutos e na construção civil. É um segmento com mais de 85 anos de tradição. Certo. Agora que a gente já entendeu o negócio, vamos olhar a história por trás dos números. E que história! A transformação financeira da Dexus é talvez a parte mais impressionante dessa jornada toda. Olha só que coisa, em 2016 a empresa estava numa situação de risco altíssimo. A dívida dela era mais de 9 vezes o resultado operacional do ano. Mas de 2020 para cá, a gestão começou uma recuperação espetacular. E hoje a situação se inverteu por completo. A empresa tem o que a gente chama de alavancagem zero, ou seja, o caixa que ela tem já é suficiente para pagar toda a dívida. É uma virada de chave fantástica. E o que foi o motor dessa virada? Crescimento. Esse gráfico aqui ilustra isso perfeitamente. Desde 2016, a receita da Dexus cresceu a uma taxa de quase 20% ao ano. Foi essa expansão resultado de uma boa estratégia que permitiu que a empresa gerasse mais caixa, quitasse as dívidas e fortalecesse o balanço de uma forma impressionante. Fazendo uma pequena pausa aqui, para quem está achando essa análise útil e quer ver mais conteúdos assim, com foco em dados e sem viés, se inscrever no canal ajuda demais a gente a continuar produzindo esse tipo de material. E mais uma dica rápida. Para quem quer aprofundar os conhecimentos e investir com mais segurança, eu preparei uma seleção de livros que considero essenciais. O link para essa lista está aqui na descrição. Vale a pena dar uma olhada. Ok, vamos voltar. Uma empresa com as contas em dia e crescendo é ótimo, mas e o retorno para quem investe? Como isso chega no bolso do acionista? Vamos ver agora como a Dexus trata quem acredita na empresa. O ponto central aqui é o foco claro em remunerar o acionista. A Dexus não só aumentou a fatia do lucro que ela distribui como dividendos, como também faz recompras de ações e até bonificações, que a gente já vai explicar. Essa postura, somada ao fato de a empresa estar no novo mercado, que é o nível mais alto de governança da Bolsa, mostra um respeito muito grande pelo sócio minoritário.
Mas afinal, o que é essa tal de bonificação de ações? Antes de mais nada, vamos entender o conceito. De um jeito bem simples, a empresa pega uma parte dos lucros que estavam guardados, transforma em capital e distribui novas ações, de graça, para quem já é acionista. Para ficar ainda mais fácil, vamos pensar numa pizza. Imagine que o seu investimento na Dexus é uma pizza inteira com 8 fatias. Com a bonificação, a empresa basicamente corta essa mesma pizza em 9 fatias. O investidor passa a ter mais fatias, ou seja, mais ações, mas o tamanho total da pizza, o valor do investimento, não muda na hora. Por quê? Porque o preço de cada ação é ajustado para baixo para compensar. Então, qual é a vantagem disso? A mágica está no longo prazo. Ao não distribuir esse dinheiro, a empresa mantém ele em caixa para reinvestir no próprio negócio. E se esse reinvestimento der certo e gerar mais lucro, o acionista, que agora tem mais ações, vai receber mais dividendos lá na frente. É uma aposta no crescimento da companhia. E isso tudo nos traz para o momento atual. Apesar dessa história toda ser bem positiva, a cotação da Dexus tem andado de lado ultimamente. Vamos tentar entender o porquê e dar uma olhada nos números de valuation. O mercado financeiro é bem direto. No longo prazo, cotação segue lucro. E o que aconteceu com a Dexus? Depois daquele crescimento forte até 2021, tanto a receita quanto o lucro se estabilizaram, ficaram meio que parados. E a consequência direta disso foi que o preço da ação também parou de subir e entrou nessa fase que a gente chama de lateralização. Ok, e olhando para frente, o que os números indicam? A projeção para 2025 aponta um preço sobre o lucro, que é o quanto o mercado paga por cada real de lucro, em torno de 5,4 vezes. Isso é considerado baixo. O dividend yield projetado está em 8,4%, um valor bem atrativo. E o ROI, o retorno sobre o patrimônio, em 15%, mostrando que a empresa continua rentável. O crescimento do lucro, porém, deve ser mais modesto, ali na casa dos 5%. Agora, vamos colocar em perspectiva. O potencial de retorno da Dexus, com base nesses números, seria o equivalente a um título de renda fixa que paga a inflação, o IPCA, mais 10,6% ao ano. Se a gente comparar com o título do governo, que hoje paga IPCA mais 7,3%, dá para ver que a ação oferece um prêmio de risco interessante, ou seja, um potencial de retorno maior para compensar o risco de estar na bolsa. E com isso a gente chega no final da nossa análise. Vamos juntar todas as peças agora para ter uma visão equilibrada sobre a Dexus. Em suma, a Dexus tem uma história fantástica de recuperação, um retorno de encher os olhos e uma gestão bem focada em remunerar o acionista. A dívida zero traz muita segurança. O principal ponto de atenção, o risco, é essa estagnação recente nos resultados. A empresa precisa voltar a crescer para que a ação ande. Por outro lado, por ser uma microcap, uma empresa pequena, o espaço para crescer ainda é grande. E agora, qual a opinião de quem nos acompanhou até aqui? O que acharam da Dexus e desta análise? Acreditam que a empresa ainda pode destravar mais valor? Deixe um comentário aqui embaixo. Vamos continuar essa conversa. E claro, não se esqueçam de se inscrever no canal para não perder as próximas análises. Até lá!